Você que gosta de empresas do setor elétrico e de saneamento, saiba que a Sabesp está lançando regras para sua privatização, vai fazer uma consulta pública e só isso tem feito com que as ações da empresa disparem nos últimos meses, alcançando aí mais de 100% em apenas alguns meses no ano. Já tem um crescimento muito grande e nos últimos 4, 5, 10 anos está crescendo bastante também, porém a gente tem que ficar de olho para ver se o lucro da empresa está acompanhando, se a perspectiva é boa e o que os analistas falam. E eu estou aqui para poder dar também a minha opinião. Se você gosta de Sabesp, fique até o final desse vídeo e já escreve se você gosta de Sabesp, se prefere Sanepar, Copasa ou alguma outra empresa do setor. Aqui é o canal do Seu Mordomo Financeiro, sou Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e vou trazer para vocês um pouco de notícia aqui sobre a Sabesp. Uma delas aqui do Brasil Journal está falando o seguinte: Sabesp, regras do jogo depois da privatização. O que vai acontecer? O governo de São Paulo publicou hoje o novo modelo de regulamentação da Sabesp, um passo importante para a conclusão do processo de privatização. E ela chegou a subir, está falando aqui, chegou a alcançar sua máxima de 81,62. A gente vê que tem gente otimista que isso aqui ainda pode mais do que dobrar até chegar a triplicar, pessoal. Por incrível que pareça, mesmo com todo o aumento recente que eu vou mostrar aqui. Ó. O Citi disse, em geral, o tom de mudanças é bullish, que significa que é para alta, mas alguns investidores podem se decepcionar com o fato de que a partir do terceiro ciclo, que começa em 2036, ou seja, daqui a 12 anos, a agência reguladora passará a ter mais poderes. Isso é uma coisa um pouco ruim aí, um alerta. A previsão é que a oferta total gira em torno de 20 bilhões, sendo 15 de secundário, ou seja, o governo, ou quem está vendendo, nesse caso que o governo venda suas ações, e 5 de primário, ou seja, novas ações sendo emitidas. No final, o governo, que hoje tem 50,3% e por isso tem o controle, passaria a ter 15 a 30%. E aí vai falando aqui de algumas regras de que vai ser investido, de CAPEX e tudo mais, OPEX, ou seja, o que são despesas operacionais e o que são investimentos operacionais da empresa. Aqui no Carta Capital diz que o governo do estado prevê investimento de 68 bilhões até 2029 e de 260 bilhões até 2060. O atual modelo incorpora na tarifa os investimentos que deverão ser feitos no próximo ciclo tarifário, ou seja, a empresa é remunerada antes de prover a infraestrutura necessária. O que acontece é que hoje a empresa leva alguns anos, até 4 anos, para poder conseguir reajustar suas tarifas com tudo que gastou e provar que gastou. Agora, ano a ano, ela vai conseguir fazer isso, o que é uma coisa boa. E aí a gente tem que as pessoas estão ficando otimistas com o que pode acontecer com a Sabesp, porque o resultado dessa privatização vai ser ajustes mais pontuais nas tarifas, mas a gente vai ver que, se a gente olhar aqui para o que está acontecendo nos últimos anos, a verdade é que a empresa não tem conseguido passar tanto assim a inflação sequer nas tarifas. E aí a gente vai sim ter uma melhora nisso. Só que para uma perspectiva futura, a gente tem que olhar até onde a empresa tem que ir, o quanto que ela tem que crescer para poder de fato valer a pena investir numa empresa como a Sabesp, dado que a gente tem outras empresas, seja do setor de elétrico ou do setor de saneamento, também muito boas. Então, olhando aqui o quadro da Sabesp, e eu quero pegar aqui no Investidor 10, o que eu estou vendo da empresa, preço sobre valor patrimonial 1,88, é relativamente alto. Dividend yield 1,58. Ela paga em torno de 25% de dividendos, que é pouco, né? O setor tem empresas que pagam muito melhor, e a gente vai ver se isso é um problema ou não. O crescimento da empresa é assim, um troço estrondoso, absurdo, em 2 anos 132%, em 10 anos 429%, 200% acima da inflação, que é muita coisa, pessoal. Se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vê que o gráfico é um negócio apontando para cima, assim, maravilhoso, sem nada para botar defeito. Os cruzamentos da médias móveis aqui, que o Alexandre gosta bastante, ó, cruzado desde novembro. Se eu tivesse investido em novembro, aqui quando cruzou, R$60 já está R$81, um ganho de mais de 30%, quase 40% aí. E se você for vendo desde quando? Ó, desde maio de 2023, coisa de 9 meses aí, a gente está falando de um crescimento que passou de 44 para 81, já quase dobrando o capital somente nesse período. Então, é inegável o desempenho fantástico das ações da Sabesp, principalmente depois da vitória do Tarcísio e de toda a expectativa de privatização. Agora, quando a gente olha para número, ainda tem muito a destravar de valor, porque a verdade é,
Esse preço sobre lucro 18,7 aqui, de quase 20 vezes, dá à empresa uma capacidade muito pequena de pagar dividendo. Essa é a realidade. No máximo, se ela quisesse distribuir muito dividendo, conseguiria pagar 5% de dividendo. Se ela distribuísse hoje todo o seu lucro em dividendo, 5 e pouquinho, não chegava nem a 6. E ela distribui 1,58, porque ela está distribuindo aí perto de 25%. Então, é péssima pagadora de dividendo, péssima porque paga pouco, péssima porque tem pouca capacidade de pagar. O que acontece? Que o seu PVPA vem crescendo bastante ultimamente, ou seja, bem acima do seu patrimônio, apesar do seu patrimônio crescer bastante, o que é bem legal. Mas isso tudo, somado ao fato de que a empresa tem uns lucros que não vem crescendo muito, o crescimento do lucro nos últimos anos de menos 2,42, ou seja, nem a inflação o lucro está cobrindo, a receita sim está cobrindo mais ou menos a inflação a 6% ao ano. Então ela está conseguindo subir suas tarifas em 6% ao ano, que é mais ou menos a inflação, mas isso não tem se refletido em lucro. Se você olhar aqui o lucro dela, o lucro da empresa, ele está até maior do que a média de 3,29, mas não vem crescendo. Teve uma queda forte aqui na época da pandemia, depois se manteve ali acima da sua média, mas não cresce muito mais do que isso. E o problema é, para uma empresa que já está com lucro um pouco acima da sua média, que não vem crescendo o seu lucro, conseguir crescer o seu lucro de forma que esse valor aqui vai passar a ser um valor favorável, de muito mais do que 5%, mas se ela dobrar o seu lucro, o que não é fácil para uma empresa de saneamento tão grande como a Sabesp, se ela conseguir dobrar o seu lucro, ela vai ter capacidade de pagar dividendo de uns 10%, 11% no máximo. Vai pagar dividendo de 3%? É muito pouco. Se ela quadruplicar o seu lucro, ela começa a ficar boa. Até onde ela tem que chegar com esse lucro, com o seu fluxo de caixa, para poder começar a ser uma empresa que realmente pode pagar um bom dividendo? Dado que a gente tem outras empresas do setor que estão com números muito melhores. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o seu histórico de dividendo, não é pontual isso, ela não paga mais do que isso. Nos últimos 5 anos, 1,87, agora 1,58. Não tem histórico de pagar grandes dividendos. Se você olhar para a concorrência, assim dizer, né, porque na verdade não é uma concorrência, um está em Minas, outro está em Paraná, outro está em São Paulo, o preço sobre lucro da Sanepar é muito melhor. E olha que a Sanepar vem subindo bastante ultimamente, ainda o preço sobre lucro dela está muito barato. O PVPA da Sanepar também é muito melhor. Quando eu olho aqui para a ROI, que é o retorno sobre patrimônio, que é a capacidade que ela tem de pagar dividendos, por exemplo, ou retornar lucro para os seus investidores, vou dizer assim, majoritários, fundadores, 16,8 e um dividendo 13,35 para a Copasa. Então, as duas, Sanepar e Copasa, têm boa capacidade, mas a Copasa paga muito mais dividendos, porque quer, o Sanepar investe mais. Beleza. Se fosse esse o caso da Sabesp, ela tem uma capacidade grande, mas paga pouco, que reflete isso no preço do valor patrimonial, legal. O preço sobre lucro, desculpa, que é o contrário, que é o poder de lucro, legal, mas não é isso que a gente está vendo. Só a única coisa que ela tem melhor aqui é o poder, é o tamanho da empresa. Isso, para quem é investidor, não faz a menor diferença. No primeiro momento, investir na empresa de 8,7, de 8 bilhões ou de 55 bilhões. Eu sei que você seja um Luiz Barros da vida, a liquidez é suficiente em todos esses ativos. Quando a gente olha aqui margem líquida também, ó, Sanepar é melhor, então em nada que você olha, de uma forma geral, a Sabesp está melhor. Isso quer dizer que as outras empresas vão subir mais do que a Sabesp? Não. Tem um monte de fator que faz com que a empresa suba e a crença de que o lucro vai melhorar, de que as coisas vão melhorar com a privatização, é uma delas. Porém, isso não garante muita coisa, além de uma subida momentânea da empresa. E a subida momentânea pode em algum momento se acabar. A verdade é, olhando para o gráfico, não tem nada melhor do que essa. Eu posso até olhar aqui, ó, Sanepar, para ver como é que está. E tem subido bastante, deu uma reduzida ali, mas subiu, ó, chegou aqui, quase dobrou e agora deu uma arrefecida. Quando eu olho para a Copasa, eu vejo que ela também um pouco mais oscilante aqui nos altos e baixos, não subiu tanto quanto as outras duas, mas também se você pegar desse ponto aqui de 9 e pouco, que é lá em 2022 para cá, subiu bastante. Então as empresas de saneamento, que sofreram bastante com a coisa do marco de saneamento, parecia que as empresas de saneamento iam acabar, ninguém mais ia utilizar água. Um puta absurdo. Talvez na esteira até da própria privatização da Sabesp, a Copasa e a Sanepar vem subindo, não sei, eu sei que a verdade é que as três têm apresentado um crescimento maravilhoso na sua cotação,
Mas, se você olhar de fato para aquelas que estão hoje baratas, que a gente pode dizer barato pela sua relação preço sobre lucro, a Sabesp continua sendo a mais cara delas. Isso não significa que ela vai parar de subir, mas que ela tem que entregar muito com essa privatização para que ela de fato valha tudo isso que ela está valendo. E aí tem gente acreditando, e isso é uma realidade, se a gente pegar aqui, por exemplo, nessa informação aqui do Infomani, acreditando, o BBI, Bradesco BBI, acredita que pode chegar a R$ 180. Tem gente acreditando que pode passar de R$ 200. Ó, esse aqui, ó, acreditando que pode chegar a R$ 125, pessoal do JP Morgan. Então, é uma crença um tanto quanto embasada em que a gente vai ter ali um lucro talvez muito bom vindo para frente, algumas sinergias muito legais com a coisa da privatização, com os reajustes que podem acontecer, mas que não são tão reais, na minha opinião, assim, muito distantes ainda da realidade. Eu acho que a gente precisa entender que a empresa é boa e não vai deixar de ser boa, assim como temos outras grandes empresas boas na bolsa, mas hoje, entre essas três, a Sabesp não é a que eu recomendo. Recomendo que você compre ou Sanepar, que é a minha preferida, ou que você compre ali a Copasa. É óbvio que todas elas são boas e todas elas têm o seu potencial, mas se eu for te dar um bom conselho aqui, se você quiser aceitar o conselho, eu acredito que você tem que procurar as empresas que estão mais baratas naquele momento, empresa que tem boa perspectiva de crescimento, e as empresas de saneamento são algumas delas, porém, a Sanepar e a Copasa hoje são as que estão visivelmente hoje mais baratas do que a Sabesp. Se você prefere a Sabesp, saiba que você pode demorar um bocado para poder você começar a ter um dividendo legal, um lucro legal na sua carteira nesse ativo, tá bom? Outra coisa, então, se você quer saber mais sobre essas empresas, se você quer continuar recebendo informações sobre investimentos, entra lá na comunidade do Mordomo, porque é lá que a gente consegue te ajudar em todos os sentidos. A gente bate papo, a gente faz enquetes, a gente tira suas dúvidas, a gente faz vídeo baseado naquilo que você pede para a gente, acompanha a gente também nas outras redes sociais. Não esquece do evento do dia 15, opções transformadoras, para você ficar ligado em tudo que acontece no mercado de opções, porque opções é um negócio muito legal. E Sanepar, não, a Sabesp é uma das que a gente gosta de operar. É uma empresa bem estável, uma empresa que tem bons resultados, uma empresa que, para a gente que opera opções, é uma beleza de vender, sempre dá um lucrinho legal. Então, pode ser uma boa você, sim, investir em Sabesp, só que do outro lado, do lado das opções, em vez do lado das ações. Gostou do conteúdo? Não esquece, curte, compartilha, comenta se você gosta, qual delas você gosta e qual delas você está comprado. Fique com Deus aí e até o nosso próximo vídeo.